A gente entender um outro aspecto dessa discussão, estamos pela web com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Olá, ministro, tudo bem? Bom, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo de volta. Olha só, o senhor destacou ontem nas redes sociais que não houve violação de privacidade na quebra de sigilo dos celulares de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. E eu queria que você explicasse para a gente por quê. Olha, existe uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de 2010, 2011. Foi um caso interessante. Eram duas procuradoras militares que gostavam de gazetear. Elas não iam trabalhar, elas ficavam em outros cantos do Brasil, moravam no Rio de Janeiro, em outros cantos, não iam para o Brasil. Aí a Corregedoria, para provar que elas gazeteavam, pegaram os dados de localização dos celulares delas. E elas, acabou indo isso aí para o CNMP, elas reclamaram que, na defesa delas, que os dados dos celulares delas tinham sido utilizados indevidamente e, portanto, a privacidade delas teria sido violada. E o Conselho Nacional do Ministério Público disse com todas as letras: telefone de serviço não tem privacidade. Telefone de serviço é para o serviço. Né? E atos administrativos, em princípio, se revestem da publicidade. No caso muito curioso que a gente está vendo aqui, é que o ministro Moro e o Dallagnol, eles simplesmente despachavam por Telegram. Né? Eu nunca vi isso. Ele despacha por Telegram. Então, o Dallagnol dava o parecer dele no Telegram, o Moro decidia no Telegram, dava conselhos no Telegram. Isso aqui são atos jurisdicionais. Então, como é que fica o princípio da publicidade em relação a esses atos? Então, como é que alguém pode simplesmente ficar arreglando, combinando o processo com o juiz e depois dizer, meu princípio de privacidade que está sendo violado, meu direito de privacidade. E aí eu simplesmente me revisto nisso daí para fazer todas essas lambanças. É claro que você não pode querer utilizar a privacidade para escudar coisas erradas que são, vamos dizer, atos de natureza jurisdicionais e muitos desses atos ilegais que estão sendo proferidos, e você se escudar na minha privacidade. Que privacidade coisa nenhuma? Em telefone funcional, porque todo procurador da República, eu fui corregedor há muito tempo do Ministério Público Federal. Todo procurador da República, todos eles, e os juízes federais também, tem laptop funcional, iPad funcional, iPhone funcional. Tá? E tem uma franquia de dados e conversas de em torno de 400, na época era 400, 450 reais por mês. É o que cada um tinha. Dentro dessa cota de 450 reais por mês, você não precisava justificar nada. Então, muitos usavam isso até para finalidade particular, porque eles não gostavam de ficar andando com 12 celulares na mão. Então, tá bom, usava. Se superasse os 450, aí você teria que justificar que era de natureza de serviço, etc, etc, etc. Aí sim você entrava numa outra seara. Mas todos eles tinham. E os juízes também. Então não tem dúvida nenhuma, que essas conversas foram feitas por telefones funcionais. Tá? E se foram feitos por telefones funcionais, aí não funciona o princípio de privacidade. Privacidade no seu telefone. Tá? No seu telefone que você comprou, que você tem o seu chip em seu nome, tudo bem. Agora, telefone de serviço, meu amigo, aí não. Aí é um instrumento de trabalho. Tá? E se reveste de todos os princípios da administração pública, entre eles o da publicidade. Ministro, a Operação Lava Jato pode ser anulada em função dessas revelações? Pode. Não digo toda ela. A gente tem que olhar caso a caso. Né? Nesse caso, ficou revelado, sim, que houve claramente um acerto entre o juiz e o Ministério Público.
né? É mais ou menos... Agora, imagine, vamos fazer o contrário. Né? Imagina, eu sou advogado de defesa e eu vou combinar com o juiz, né, a defesa do meu cliente. O juiz me aconselha a colocar fulano, beltrano, ciclano como testemunha, desista da testemunha tal, faça isso, faça aquilo. Não, vamos mudar a sua estratégia de defesa. Primeiro você vai alegar isso, depois você vai fazer aquilo. Imagina o que iam dizer de um juiz que estava fazendo isso. Né? Imagina. Agora, fazer para o Ministério Público pode e para a defesa não pode? Aí diz, não, mas a defesa defende bandido, o Ministério Público defende a lei. Depende do Ministério Público e depende da defesa. Primeiro que existe uma coisa chamada presunção de inocência, né? Que a gente deve preservar. Portanto, ninguém antes de condenar é bandido. Em segundo lugar, né, a defesa, o Ministério Público, pratica uma penca de ilegalidade, porque nós vimos que hoje o que está prevalecendo é aquele maquiavelismo, que os fins justificam os meios. Tá? Eu estou aqui numa boa causa, portanto eu posso fazer tudo em nome da minha causa. Não é bem assim, né? No direito não vale apenas o conteúdo, mas a forma também. Ou seja, eu tenho que respeitar as garantias processuais das partes. Significa que o acusado, ele não pode ser objeto de um arreglo pelo quartinho dos fundos entre o Ministério Público e o juiz. Isso é inimaginável. Tá? Em país nenhum no mundo se admite isso. Até porque a única razão de existir poder jurisdicional do Estado é porque o Estado é imparcial. É a única razão. Tá? Peguem um conflito entre duas pessoas. Tá? Parte-se da tese que simplesmente aquele que é lesado é tão violento como aquele que lesou. Os dois são igualmente violentos, tá? Porque quem é lesado costuma querer retrucar. Tá? E aí a bola começa a rodar, a bola de neve começa a rodar e vira uma avalanche. Né? É assim que a coisa é vista, pelo menos dogmaticamente. Então significa que o Estado entra para neutralizar a vítima, né? E dizer, olha, fica quieto aí, você não vai bater, você não vai fazer nada por conta própria. Deixa comigo que eu sou neutro. E eu vou resolver seu problema. Tá? Então, essa imparcialidade é a razão de ser da justiça. Por isso que a justiça é simbolizada como aquela tênis com olhos vendados. Tá? É porque isso é a razão de ser. Agora, no momento em que a justiça passa a se confundir com as partes, ela perde a razão de ser. A justiça simplesmente está traindo o seu papel. Né? Ela passou a ser fácil. Quer dizer, imagina um membro do Ministério Público fazendo investigação como se fosse polícia e um juiz acusando como se fosse o Ministério Público. Virou bagunça. Né? Nós temos um Ministério Público ameganhado, e um juiz acusador. Isso é uma saturnália. Isso é uma verdadeira saturnália. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.